Fala fera, então vamos gravar esse vídeo aqui com a resolução das questões dessa primeira apostila do cursinho Popular Mundaú 2026, apostilinha de física, tá? Então, muito bem, o conteúdo dessa apostila é a parte introdutória, algumas questões de análise gráfica, notação científica, ordem de grandeza e grandezas e unidades. Então vamos para a nossa primeira questão. Questão do Enem 2024. Então, como eu digo a vocês, eu sugiro que você comece as questões do Enem pela leitura do enunciado. O enunciado é essa última oração que vem antes das alternativas. Então, o enunciado diz: para um valor máximo do ruído de fundo, a maior distância que um estudante pode estar do professor para que ainda consiga compreender sua fala é mais próxima de. Então, o que eu quero aqui? Eu quero a maior distância do estudante ao professor. Então, quais desses estudantes aqui que eu ainda possa compreender a fala desse professor. Então, primeiro vamos identificar qual é o limite, né, de compreensão da fala para que eu ache a maior distância. Dentro dessa figura você tem o professor ou a professora aqui, né, no nível 0 de posição. Aqui na horizontal a gente tem as distâncias. Posição 1, 2, 3, 4 e cada posição dessa é 1 metro. E aqui um gráfico com o nível caindo, né, o nível sonoro. Agora vamos para o texto para ver qual é a condição de compreensão. E vamos dar uma lidinha aqui no texto agora. Dentre os parâmetros acústicos que afetam a inteligibilidade dos sons emitidos em ambientes fechados, destaca-se o ruído de fundo do ambiente e o decréscimo do nível sonoro com a distância da fonte emissora. Inteligibilidade é entender, né? O que afeta o meu entendimento dos sons emitidos? O principal problema é o ruído de fundo. Numa sala de aula, o que seria esse ruído de fundo? Seriam aquelas conversas paralelas, né? Ou o barulho do ar-condicionado, ou um barulho externo à sala. Então, assim, sentar-se no fundo da sala de aula pode prejudicar a aprendizagem dos estudantes, por impedir que eles distinguam com precisão os sons emitidos, diminuindo a inteligibilidade da fala de seus professores. Considere a situação exemplificada pelo infográfico, que é o que eu acabei de mostrar, né? A distância de 1 metro, o nível sonoro da fala de um professor é de 60 decibéis. Aqui ele mostra, ó, 1 metro, 60 decibéis, tá vendo? E isso diminui com a distância. Considere ainda que o ruído de fundo dessa sala pode chegar a 45 decibéis. Então eu tenho, vou colocar aqui de verde, o ruído de fundo é de 45 decibéis. Esse é o ruído de fundo, tá certo? É o que está atrapalhando, é aquela conversa paralela. E para ser compreendido, o nível sonoro da fala do professor deve estar 5 decibéis acima do ruído. Ora, o que seriam 5 decibéis acima do ruído? O ruído é 45, 5 decibéis acima é 50. Então, o mínimo são 5 decibéis acima, ou seja, a mais dos 45 de ruídos. Isso dá 50 decibéis. Beleza? 50 decibéis, na minha tabelinha, tá aqui, ó. Aqui está o 40, aqui está o 60, o 50 é o meio termo. Se eu olhar no gráfico, se eu puxar uma linhazinha aqui, ó, esse 50 vai bater na posição 3. Então essa daqui, a posição 3, ela vai ser a maior distância que eu ainda vou compreender sua fala, porque essa sala tem 45 de ruído, 5 a mais é 50 decibéis. E 50 decibéis eu só ouço até o
a posição 3, né? Posição 3 metros. Então, a maior distância que o estudante pode estar do professor para que ainda consiga compreender sua fala é um valor mais próximo de 3 metros. Beleza? De novo, vamos começar pelo enunciado, né? Considerando os dados apresentados para o mês de setembro, em qual dessas cidades o climatizador do ar é mais eficiente? Então, a gente vai ter que buscar, dentro do texto, o que garante a eficiência de um climatizador. A gente vai ler o texto e vai tentar entender a partir dessa tabela. Essa tabela 1 mostra a temperatura de entrada do ar no ar-condicionado, que provavelmente seja a temperatura ambiente, e a umidade relativa do ar, aqui na vertical, e dentro dessas outras colunas a redução de temperatura. Por exemplo, quando a umidade relativa do ar está entre 30, tá vendo aqui, ó, 30 e 39, então, se a entrada do ar for 25,5, ele reduz 8,6 de temperatura. Se, por exemplo, a umidade do ar for entre 50 e 59 e a entrada de temperatura for de 27, a redução é de 5,9. E essa tabela 2 ele mostra para cada cidade qual é a temperatura de entrada, né? E qual é a umidade relativa dela. Mas vamos ver o que garante a eficiência desse aparelho. Tendo em vista a necessidade de economia de energia elétrica, os climatizadores de ar surgem como alternativa econômica. Esses dispositivos utilizam a evaporação da água como método de troca de calor. Informação sem o que eu preciso. O ar externo é aspirado para o interior do painel evaporativo e, em contato com a água fria, tem sua temperatura diminuída. Beleza, aqui eu tenho as reduções de temperatura e a temperatura de entrada. Quanto maior a redução de temperatura produzida pelo climatizador, maior é a sua eficiência. Já achei. Para ser mais eficiente, eu tenho que ter uma maior redução de temperatura. Maior redução de temperatura. Agora vamos estudar as tabelas. Para a cidade de Barbalha, a temperatura de entrada é 26. Então, temperatura de entrada 26. E a umidade relativa é 26, temperatura de entrada, e a umidade relativa é 58. 58 está entre 50 e 59. Então aqui, ó, é a redução de Barbalha. Então eu vou botar aqui do lado, a redução é de 5,7 graus Celsius. Agora vamos para Belém. Belém tem uma temperatura de entrada de 27,5, é essa, e uma umidade relativa de 75. 75 está lá embaixo, ó. 75 está aqui. Então, essa daqui é a redução. Reduz 2,6 graus Celsius. Vou botar um menos, né? Reduz. Cáceres, temperatura de entrada 28. Não, calma. Temperatura de entrada 28,5. E umidade relativa 75. É aqui embaixo ainda. 75. Não, 28,5, 51. Umidade relativa 51. 51 é essa coluninha daqui, ó. Então, 28,5 e 51. 28,5 Cáceres. 51 Cáceres. 6,2. Tá ganhando por enquanto, né? A maior redução é 6,2. Vamos para Corumbá. Corumbá, a temperatura de entrada é 27 e a umidade relativa 52. Vai ficar aqui também.
52 e 27 vai dar 5,9. Por enquanto, a maior redução é Cáceres. Janaúba, 25,5. Essa é a temperatura de Janaúba. Umidade relativa do ar, 40. Então, 25,5 com 40, 7,1. Então, ela tem uma redução de 7,1 graus Celsius. Então, veja, Barbalha, quando você combina 26 com 58, ó, 26, 58 dá esse 5,7. Belém, 27,5 e 75, 27,5 e 75 dá esse 2,6 aqui, ó. Tá vendo? Vou botar com a mãozinha aqui, ó. 27,5. O outro, 28,5 com 51 dá 6,2, ó. Combinando esses dois aqui, ó. 27 com 52 dá esse 5,9. E 25,5 com 40 dá esse 7,1. Ou seja, a maior redução de temperatura, foi de 7,1, que aconteceu em Janaúba. Então, a cidade que o climatizador de ar vai ser mais eficiente vai ser a cidade de Janaúba. Letra E. Beleza? Vamos fazer a próxima questão? Utilizando a mesma técnica, eu vou ler o enunciado para saber o que se trata, né? Considerando a frequência de 90 Hz, o menor nível de intensidade em decibéis, para que possamos perceber algum som, é aproximadamente... Olha, eu não vou nem precisar ler, pessoal, esse texto aqui, que ele vai falar sobre o ouvido humano, ele vai explicar o que é o gráfico. Mas veja, o gráfico, essas linhas, cada linha curvinha dessa, ele está dizendo que é o limiar de audibilidade, ou seja, o limite, limiar vem de limite, que eu posso ouvir, de audibilidade. E o que eu quero no texto é justamente isso. Para uma frequência de 90 Hz, qual é o menor nível de intensidade? Menor intensidade. Então, eu tenho que achar onde está o 90 Hz, né? O 90 Hz, pessoal, ele está mais ou menos aqui, ó. Se você contar aqui, ó, um quadradinho, dois quadradinhos, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Então, o 90, ele vai estar por aqui, pertinho do 100. Olha, aqui é 20, aqui é 100. O 90 é um pouco antes do 100. Então, eu vou subir uma retinha aqui, ó. Beleza? O menor nível é essa curvinha mais baixa. É o menor nível. Tá certo? E aí, esse menor nível, se eu correr para a direita, o valor mais próximo desse menor nível é o 40. Até porque, se você ler nas alternativas, o outro é o 30, está distante, e o próximo é o 4.000, que nem está aqui nessa escala. Né? Nem está nessa escala. Então, veja bem, para uma frequência de 90 Hz, aqui embaixo estão as frequências, está escrito frequência, o 90 é antes do 100, o menor nível, essas são as curvas de nível, e esses são os valores do nível. O menor nível para uma frequência de 90, vou até escrever o 90 aqui, ó, é o 40 Hz, letra D, ok? Vamos ver a próxima? A próxima questão, pessoal, de novo, vou começar pelo enunciado. Nesse estudo, o material utilizado na cobertura, aí ele quer saber o que reflete, difrata, absorve ou polariza. Olha, refletir é quando a onda, né? Nesse caso é a luz, ela bate e volta. Difrata é quando ela bate e contorna algum
obstáculo ou passa por alguma fenda. Isso é a difração. Polariza é quando ela impede um tipo de luz. Então, o polarizador ele só emite aquele tipo, só passa por ele aquele tipo de luz. E absorve é quando ela não reflete, né? A luz bate, fica ali e não é refletida. Então, nesse estudo, eu quero saber o que acontece. E aí eu vou precisar ler o texto. Quando utilizadas na iluminação pública noturna, as lâmpadas de LED branca produzem uma luz branco-azulada, cujo brilho difuso dificulta a observação das estrelas, que também chegam aos nossos olhos como luz azulada. Por isso, esse tipo de iluminação pública pode ser considerado uma nova forma de poluição, a poluição azul, que afeta a dinâmica de várias espécies. Essa cidade dos Estados Unidos foi uma das pioneiras na resolução dessa questão. Embora sua iluminação pública seja feita com lâmpadas de LED branca, a cidade tomou medidas para impedir o brilho azulado. Conforme estudos de uma equipe de cientistas australianos, com a aplicação de um material, é possível alterar a transmissão das frequências indesejadas, mantendo a intensidade total da lâmpada. As figuras do estudo indicam. Nesse gráfico A, eu tenho o espectro de emissão, correspondente a uma lâmpada LED branca. Então, a lâmpada LED tem esse espectro de emissão. Essa é a intensidade da radiação luminosa. Então, você tem um pico aqui, né, na faixa do azul e outro na faixa do entre o verde, né, e o laranja. O outro gráfico é o espectro de emissão correspondente à lâmpada LED branca coberta com esse material de estudo. Então, veja, se eu pegar essa lâmpada e eu cobrir ela com esse material, ela não vai ter mais esse espectro de emissão. Primeiro, não tem mais o pico azul, ele reduziu, e ele jogou toda essa energia nesse intervalo daqui, ó. Esse aqui é o intervalo de máximo, né? Onde eu tenho maior concentração de emissão aqui. Então, qual das alternativas vai falar sobre essa análise aqui? Então, ele reflete a luz azul, não, né? A luz azul aqui nem tem emissão, difrata, não há difração aqui no caso, porque ele não está falando em contornar obstáculos ou passar por fendas. Ele absorve a luz azul. Será que ele absorve a luz azul? Ele absorve porque a luz azul que existia na lâmpada LED, tá vendo esse pico aqui, ó? A luz azul que existia na lâmpada LED, ela não existe na cobertura. Então ele absorve a luz azul, porque ela não aparece, e emite uma luz amarelo alaranjada ou ultravioleta. Ultravioleta é acima do violeta, é depois do violeta. Infravermelho, abaixo do vermelho, né? E ultravioleta depois do violeta. Então, na letra C, ele absorve a luz azul, porque ela deixa de existir aqui, e ela emite uma radiação nesse intervalo do amarelo e do laranja. Por isso que a alternativa é a letra C, absorve a luz azul e emite uma luz amarelo alaranjada, e não ultravioleta. Ok? Ele polariza a luz azul, né? Ou seja, só que ele não polariza, né? Porque ele não é um polarizador, já que deixa passar a luz amarelo e laranja. Então ele absorve a luz azul e emite a luz amarelo alaranjada. Ok? Vamos para a próxima? Bom, nessa questãozinha aqui, em relação, de novo, vou começar pelo enunciado, tá? Em relação aos custos associados às fontes energéticas apresentadas, a energia obtida a partir do vento, então vou focar aqui, ó. Qual é a energia emitida, né? A partir do vento. Essa energia é a energia eólica, tá certo? Então, a energia eólica ela é mais cara que a nuclear? Vamos ver.
Lembrando que a parte clara do gráfico, ela é medida em centavos, então é um preço. E a parte escura do gráfico é a quantidade de carbono que você emite. Eu consigo identificar isso só lendo a legenda do gráfico, tá? Centavos e carbono. Então, o vento, né, a eólica, é mais cara que a nuclear? Vamos ver, a nuclear custa 15 centavos, a eólica 23, ela é mais cara. Mas ela emite mais carbono? Na verdade, a eólica não emite carbono nenhum. Então, isso aqui está errado. Letra B. A eólica é a segunda fonte mais cara? Vamos ver. A mais cara de todas aqui é a solar, 37 centavos. E a eólica é a segunda mais cara. Ela é livre da emissão de carbono? Ela é livre da emissão de carbono, porque ela não tem nenhuma parte escura no gráfico. Então, letra B é a letra correta. Mas eu vou analisar as outras com você. A energia eólica é mais cara que a energia solar? Não. Então ela já está errada daqui. Não vou nem ler. Ambas são livres da emissão de carbono? Ambas são livres da emissão de carbono, mas ela não é mais cara que a solar. A energia eólica é mais barata que as demais? Não, ela não é mais barata que as demais, porque a biomassa é mais barata, nuclear, hidrelétrica. Ela emite grandes quantidades de carbono? Não, ela não emite grandes quantidades de carbono, na verdade ela não emite nenhum. Letra E. A eólica é a fonte que gera energia mais barata? Não, ela não gera energia mais barata, mas ela é livre da emissão de carbono. Então a única que não tem nada errado é a alternativa B. Ok? Vamos ver mais uma. Questão 6, uma questão do Enem 2009. Vou começar pelo enunciado. Considerando-se os fatores exibidos no gráfico, o pior desempenho da tecnologia RD se comparada à tecnologia AF. Essa é a palavra que deve focar aqui, ó, comparada. Comparada. Vou dar um destaque extra nela. Comparada. Então eu quero o desempenho do RD comparado ao desempenho AF. Vamos para o gráfico. Nesse gráfico, é um gráfico de teia, né? O RD é a área clara, cinza claro, e o AF é a área cinza escuro. Tá joia? De novo, não vou precisar ir para o texto, porque o texto só vai explicar o que é o gráfico. Redução direta é o RD, alto forno é o AF, né? É uma tecnologia utilizada na produção de insumos energéticos. Então é um texto que não vai ajudar você a resolver a questão. Para resolver a questão, eu quero o pior desempenho comparado ao AF. Veja bem, o claro, que é o RD, desempenho RD, o claro, que é o RD, ele ganha nesse ponto, melhoria da qualidade de vida, ele ganha no ambiente operacional, ele ganha na agressividade, ele ganha na restrição. Ele perde aqui, ó, ele perde na qualidade do minério. Ele ganha na flexibilidade, ele ganha no custo operacional, ele ganha no tempo de manutenção, ele ganha no nível de capital investido e ele perde aqui de novo, ó. Ele perde na geração de emprego. Certo? O pior desempenho em números, o pior desempenho RD é na geração de emprego. Só que olha essa palavra aqui, ó. Comparada com a F, vou colocar aqui com a corzinha verde, comparada com a F, o pior desempenho comparado é o desempenho da qualidade do minério de ferro. Comparado, entendeu? O pior desempenho RD é a geração de emprego, é isso aqui de cima.
Mas comparado, a maior distância de perda, ó, aqui é a perda de quase 1 unidade, e aqui é uma perda de 2 unidades. Então, o pior desempenho comparado é o desempenho da qualidade do minério de ferro. Ok? Letra C. Todas questões de análise gráfica, né? Vamos lá. Vamos ver a próxima. Questão 7, uma questão que eu trago do vestibular de medicina de 2015, do SESMAC, que é uma faculdade particular aqui de Maceió, em que eu já introduzo aqui o conceito de massa, né? Transformação de unidades, notação científica e ordem de grandeza, tá? Então, aqui não tem texto base, enunciado e alternativa, porque não é uma questão do Enem, mas eu acho uma questão interessante para a gente discutir. A água constitui cerca de 70% da massa do corpo de um homem jovem. Se uma molécula de água possui aproximadamente 3 vezes 10 a menos 20 miligramas de massa, qual é a ordem de grandeza do número de moléculas de água no corpo de um homem jovem de 60 quilos? Então a pergunta é essa. Ordem de grandeza. É isso que eu quero. Ordem de grandeza de quê? Do número de moléculas de água. Número de moléculas de água. Veja bem, se eu for lá no texto, uma molécula, vou colocar de azul, uma molécula tem 3 vezes 10 a menos 20 miligramas de massa. Uma molécula, 3 vezes 10 a menos 20 miligramas. Uma molécula. Eu quero saber X. Quantas moléculas tem? Porque para achar a ordem de grandeza, eu tenho que achar o número de moléculas. Ordem de grandeza do número de moléculas. Uma molécula tem essa massa. X moléculas. Em que massa? Veja bem, a massa do homem é 60 kg. A massa do homem é 60 kg. Contudo, eu não quero moléculas na massa do homem. Eu quero moléculas de água. E 70% da massa desse homem é que é constituído de água. Então, vou fazer uma outra regra de 3. Veja, 60 kg é a massa do homem. Isso significa 100% de sua massa. 70% de sua massa é água, chamar aqui de H2O. Então, eu fiz outra regra de 3. Se 60 kg são 100%, a água é 70%. Quanto é 70% de 60 kg? Se você sabe fazer porcentagem mais rápido, pode fazer. É só fazer um produto aí. Mas, se você não sabe, você usa sempre essa regra de 3. Então, vai ficar aqui, ó, 100 vezes a água é igual a 70 vezes a massa de 60. Meios pelos extremos. Então, a água, 6 vezes 7, 42, dá 4.200, dividido por 100, vai dar 42. Então, a massa de água é de 42 kg. Então, veja, se você botasse 60 kg aqui, dava errado, porque eu não quero a quantidade de moléculas do homem, eu quero a quantidade de moléculas de água. E a água representa 42 kg dos 60 que o homem tem. Isso dá 70% de água. Só que eu também não posso colocar 42 aqui, porque eu tenho que transformar isso aqui em miligramas.
Aí você vai lembrar da tabelinha que eu mostrei na aula. Como é a tabelinha? kg da grama, que é a unidade de cocô mole. Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Eu quero transformar de quilograma para miligrama. Quantas casinhas pulo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que eu tenho que fazer? Eu repito o número e eu multiplico por 10 a sexta. Como eu fui, né? 10 a sexta. Ou você anda 6 casas para a direita, tanto faz. Então veja, 42 quilogramas é 42 vezes 10 a sexta miligramas. Esse valor vem para cá. Veja, uma molécula tem 3 vezes 10 a menos 20 miligramas. Todas as moléculas de água têm 42 vezes 10 a sexta. Multiplicando meios pelos extremos. 3 vezes 10 a menos 20 vezes x é igual a 1 vezes 42 vezes 10 a sexta. E aí, o 3 que na esquerda multiplica, na direita ele divide. Quarenta e dois dividido por 3, essa divisão aqui, ó, 42 dividido por 3 é 14. Eu agora vou conservar a base 10 e vou subtrair os expoentes. Divisão de potência de mesma base, conserva a base 10, subtrai os expoentes. Só que veja, você vai subtrair 6 menos 20. E aí 6 menos 20, menos com menos é mais, vai dar 26. Outra coisa, para achar a ordem de grandeza, esse número tem que estar em notação científica. E aí, para transformar esse número em notação científica, eu vou voltar uma casa decimal aqui. E esse número vai perder uma casa decimal. E o expoente vai ganhar uma casa decimal. E aí, 1,4 vezes 10 elevado a 27 moléculas. A ordem de grandeza disso, ordem de grandeza, é só a potência de 10. Ou seja, 10 a 27, letra E. Beleza? Vamos ver a próxima? A próxima é a questão 8, uma questão da UFRJ de 2005. Uma determinada marca de automóvel possui um tanque de gasolina com volume igual a 54 litros. O manual do veículo informa que ele pode percorrer 12 km com 1 litro. Supondo que a informação do fabricante seja verdadeira, determine. Eu quero a ordem de grandeza da distância em metros que o automóvel vai percorrer após ter o tanque cheio, sem abastecer. Veja bem, ele disse aqui no texto que se percorre 12 km com 1 litro. Então a regrinha de 3 é essa. 12 km, 1 litro. E ele disse também que o tanque tem 54 litros. O tanque de gasolina tem 54 litros. Então, se eu percorro 12 km com 1 litro, qual é a distância que eu percorro com 54 litros? Regra de 3. Que, na verdade, quando eu multiplicar meios pelos extremos, vai dar 12 vezes 54. 12 vezes 54
648. Só que veja, eu tenho 648 quilômetros e eu preciso dessa resposta em metros. Cada quilômetro tem 1000 metros. K é 1000, né? K é 1000, lembra da aula? K é 1000, 648 quilômetros, 648 mil metros. Só que eu quero a ordem de grandeza. Então eu tenho que transformar esse número em notação científica. 6,48 vezes 10 elevado. Quantos dígitos para tirar a vírgula daqui e deixar essa vírgula aqui? Um dígito, 2, 3, 4, 5. Então, vezes 10 a quinta metros. Contudo, pessoal, esse númerozinho aqui, ó, que está antes da potência, ele é um número que é muito mais perto da próxima potência do que da anterior. Vou dar um exemplo. O 6,48 é um número mais perto de 10 do que de 1. Quando esse número for mais perto de 10, eu vou mexer na ordem de grandeza. A ordem de grandeza, ela vai ser a sua potência que você achou mais 1. Mais 1. Então, a ordem de grandeza de 6,48 vezes 10 à quinta não é 10 à quinta, é 10 à sexta. Se esse número que vem antes fosse mais perto de 1, a ordem de grandeza seria 10 à quinta, né? Alguns autores de livro dizem que isso aqui seria a raiz de 10, né? Dá 3,16, eu acho. Outros autores dizem que use 5,5, mas o conceito ele fala de perto de uma potência ou perto da próxima. Tá joia? Mas de qualquer forma, por uma regra ou pela outra, a ordem de grandeza aqui seria 10 à sexta. Ok? Vamos para a próxima? Bem, essa já é uma questão do Enem de 1999. Começando de novo aqui pelo enunciado, né? Suponha que uma residência tenha objetos de alumínio cuja massa total seja 10 kg, que sejam panelas, janelas, latas, e o consumo de energia mensal dessa residência é 100 kWh. Sendo assim, na produção desses objetos utilizou-se uma quantidade de energia elétrica que poderia abastecer essa energia por um período de quantos meses? Veja, um mês, o consumo mensal é de 100 kWh. E eles têm uma massa total de 10 kg de metal, né? Aí vamos para o texto agora. O alumínio se funde a 666 graus Celsius e é obtido a custo de energia elétrica por eletrólise, transformação realizada a partir do óxido de alumínio a cerca de 1000 graus Celsius. A produção brasileira de alumínio no ano de 1985 foi da ordem de 550 mil toneladas. Até aqui você não tem informação nenhuma de como relacionar, né? Consumo de energia e massa. Só que veja essa frase. Tendo sido consumidos cerca de 20 kWh de energia por quilograma desse metal. Então, para cada quilograma que você produz, você gasta 20 kWh de energia. Agora eu tenho uma relação, porque veja, para uma massa de 10 kg, veja, 20 kWh para cada 1 kg. Então, 10 kg, vou até fazer invertido aqui, né, para ficar melhor. Cada 1 kg, cada 1 kg de metal produzido consome 20 kWh. Então, 10 kg, que é o que eu tenho aqui, né? 10 kg vai consumir 10 vezes isso, ou seja, 200 kWh.
Então, para produzir os 10 kg de metal dessa residência, eu gastei 200 kWh. O consumo mensal é de 100 kWh. Então, 200 kWh equivale a 2 meses de energia elétrica. Letra B de bola. Ok? Vamos ver outra? Questão 10, uma questão do Enem 2023, tem caído nos últimos anos, questões de análise dimensional, ou seja, você encontrar as unidades de medida a partir de uma equação ou vice-versa. O enunciado dessa questão quer a unidade de medida da grandeza descrita como EC. EC. O que é esse EC? Entre maratonistas, um parâmetro utilizado é o da economia de corrida. Então, EC é economia de corrida. O valor desse parâmetro é calculado pela razão entre o consumo de oxigênio em mililitro por minuto, guarda isso aqui, mililitro por minuto, e a massa em quilograma. E a massa em quilograma. Beleza? Então, como é que eu escrevo isso aqui? A economia de corrida é uma razão. Então, ela é uma divisão. Ela é uma razão entre... o consumo de oxigênio em mililitro por minuto, é igual a quilômetro por hora, tá entendendo? Mililitro por minuto é a razão entre mililitro por minuto e quilograma. Então eu tenho uma razão, uma divisão, toda razão é uma divisão entre mililitro por minuto e quilograma. Quando eu tenho fração de fração, o que você faz? Você conserva o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Então, eu vou conservar o numerador, ml por minuto, e vou multiplicar pelo inverso do denominador. O inverso de quilograma é 1 sobre quilograma. E isso vai dar ml vezes 1 minuto vezes quilograma. ml dividido por minuto vezes quilograma. Letra B. Beleza? Vamos ver outra? Questão 11, uma questão de 2020. Ele quer, no enunciado, o vaso de maior capacidade e a planta de maior altura. Então, ele quer a maior capacidade e a maior altura. Então, vamos para o texto. 3 pessoas XYZ compraram plantas ornamentais de uma mesma espécie, que são cultivadas em vasos de diferentes tamanhos. O vaso escolhido pela pessoa X tem 4 decímetros cúbicos, o da pessoa Y 7.000 centímetros cúbicos e Z 20 litros. Então, eu tenho para o X, para a pessoa X, eu tenho uma capacidade de 4 decímetros cúbicos. Para a pessoa Y, eu tenho 7.000 centímetros cúbicos. E para a pessoa Z, eu tenho... Deixa eu mudar a corzinha do Z. Para a pessoa Z,
eu tenho 20 litros. Agora, após algum tempo, um botânico que acompanha o desenvolvimento delas realizou as medições e registrou que a planta do vaso X tem 0,6 metros de altura, a do vaso Y e Z tem 120 centímetros, o X, o Y é 120 e o Z é 900. Então, pessoal, o X ele tem uma altura, um volume, né, de 4 decímetros cúbicos. O Y, 7.000 centímetros cúbicos. E o Z, 20 litros. O X tem uma altura de 0,6 metros. O Y tem uma altura de 120 centímetros. E o Z tem uma altura de 900 milímetros. Ok? Bom, pessoal, eu só posso comparar quem é mais e quem é menos se todo mundo estiver na mesma unidade. Bom, transformando aqui, eu vou pegar a tabelinha de novo aqui. KH da unidade de cocô mole. Foi o que a gente viu na aula, né? Veja bem, do metro para o centímetro, você anda 2 casas para a direita. E do milímetro para o centímetro, 1 casa para a esquerda. Então é isso que a gente vai fazer. Se eu tenho aqui 600, 0,6, né? E eu ando 2 casas para a direita, eu tenho aqui 60. E se eu tenho aqui 900 milímetros e eu ando 1 casa para a esquerda, eu tenho 90. Então 900 milímetros são 90 centímetros e 0,6 metros são 60 centímetros. Nisso, a maior altura é o Y. O Y é a maior altura, 120 centímetros. E o Y como maior altura só tem a letra D. Ok? Mas vamos transformar isso aqui, ó. Vamos transformar tudo para decímetro cúbico, tá? Cada litro, é importante você lembrar que 1 litro tem 1 decímetro cúbico. Então, se eu tenho aqui 20 litros, eu tenho 20 decímetros cúbicos. E de centímetro cúbico para decímetro cúbico, ó, de centímetro cúbico para decímetro cúbico, eu ando 1 casa. Só que cada casa tem 3. Então, voltando 3 casas decimais, eu tenho aqui 7 decímetros cúbicos. Um pulo ao cubo, né, porque é volume, voltam 3 casinhas. Então, eu tenho 4, 7 e 20. Realmente, Z foi o que ficou com o maior volume. Não é verdade? Então, a maior capacidade, Z, está aqui. E a maior altura, Y, está aqui. Ok? Vamos ver a próxima? Bom, questão 12. Uma questãozinha do Enem de 2022. Começando pelo enunciado. Eu quero a faixa de frequência em Hertz, na qual a maioria da população testada tem maior sensibilidade auditiva. Então aqui eu tenho aqui na horizontal eu tenho as frequências, né? Eu tenho as frequências. Aqui na vertical eu tenho os níveis de intensidade sonora. E eu quero onde a maioria da população, deixa eu trocar aqui a cor,
a maioria da população tem maior sensibilidade auditiva. Aí eu vou voltar no texto para explicar para a gente onde é que existe essa sensibilidade auditiva, né? O audiograma corresponde de maneira objetiva de se representar a sensibilidade auditiva para diferentes frequências sonoras. Aí aqui ele vai explicar, ó, veja bem, quanto maior for a sensibilidade, menor é a intensidade. Então, para buscar maior sensibilidade, eu tenho que buscar menor intensidade. Então, vamos voltar para o gráfico. As menores intensidades estão nesse intervalo aqui, ó. As menores intensidades estão nesse intervalo aqui, ó. Nesse conjunto, eu tenho as menores intensidades, ó. Menor intensidade, menor intensidade, menor, ó. É o vale dessas curvas, né? O ponto mais baixo dessas curvas estão todos no intervalo entre 2000 e 4000. Esse é o intervalo das menores intensidades. E o texto disse que menor intensidade é maior sensibilidade. Então, a maioria da população tem maior sensibilidade no intervalo entre 2000 e 4000 Hz de frequência. Aqui embaixo são as frequências, né? E aqui os níveis. Ok? Vamos para a próxima? Aqui você tem questão 13, Enem 2022. Eu tenho um eletrocardiograma, né? E aí o enunciado diz assim: de acordo com o eletrocardiograma, eu quero o número de batimentos por minuto do paciente. Então, se a gente contar aqui, ó, que aqui é o batimento 0, aqui é o batimento 1, aqui é o batimento 2, 3, 4 e o batimento 5, não é? Então, eu posso contar que cada batimento demora um quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, 4, 5 quadradinhos. E que cada quadradinho tem 0,2 segundos. Então, 5 quadradinhos, ou seja, esse intervalo aqui, ó, eu tenho 5 vezes 0,2, que vai dar 1 segundo. Então, cada batimento demora 1 segundo. Se um batimento demora 1 segundo, 1 minuto, que tem 60 segundos, vou repetir, 1 minuto, que tem 60 segundos, vai ter 60 batimentos. Letra B. Ok? Vamos ver outra? Vamos lá? Questão 14, Enem 2019. Essa questão, inclusive, gerou um debate na aula. Eu tive uma interpretação e fui corrigido durante a aula. E eu vou explicar essa interpretação aqui hoje para vocês, tá? Vamos começar pelo enunciado. Em qual ou quais, né, desses dias o aviso foi emitido corretamente? Então, chamar a atenção aqui para essa expressão corretamente. E vamos marcar no gráfico os dias do aviso, né? Decorridos 15 dias de validade do relatório, o funcionário percebeu que no período tiveram os seguintes alertas. Veja só. Ele quer marcar aqui o dia 1, foi um alerta cinza. Dia 1 é esse dia aqui, ó. Dia 1.
esses valores. Veja, no dia 1, o pontilhado é a umidade relativa do ar, que vai ser essa. E a linha contínua é a temperatura, que está do lado esquerdo. A umidade está do lado direito. Isso aqui são as umidades do lado direito e do lado esquerdo as temperaturas. No dia 12, ele faz outro alerta. Nesse dia 12, a umidade relativa, que é o pontilhado, vai para a direita, e a temperatura, que é o contínuo, vai para a esquerda. E no dia 13, que é esse miolo aqui entre o 12 e o 14, esse pontinho do meio, então a umidade relativa vai apontar para cá, para a direita, e a temperatura só um pouquinho superior vai apontar para a esquerda. Sempre valores de temperatura à esquerda, valores de umidade à direita, tá certo? Agora, como que eu vou saber se esses alertas foram corretos? Aí ele vai explicar aqui, ó. O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com previsões do tempo de posse dessas informações. Aí ele diz o que é um alerta cinza, um laranja e um vermelho. O alerta cinza, que eu marquei de vermelho, na verdade, né? O alerta do dia 1, ele é um alerta cinza. Então, no dia 1, ele diz que a temperatura será inferior a 10 graus Celsius e a umidade inferior a 40. Então, vamos ver isso. Temperatura inferior a 10 graus Celsius. É verdade, no dia 1, a temperatura foi abaixo de 10. Lembrando que o 10 está aqui, ó. Aqui está o 30 e aqui está o 50. Certo? Mesma coisa aqui. Então, temperatura abaixo de 10 e umidade inferior a 40. Aqui o vermelhinho, né? Temperatura abaixo de 10, umidade. Então, o alerta cinza é um alerta correto. Ok? Correto. Agora vamos para o dia 12, que é onde tem o dilema, né? O dilema do dia 12 está nessa palavra aqui, ó. O alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura varia entre 35 e 40 graus Celsius. E eu interpretei que entre 35 e 40 incluía o 35 e o 40, mas não inclui. Aí eu fui dar uma estudada, e estudando conjuntos numéricos, a palavra entre significa que ela representa um intervalo aberto. Até conversando aqui com a minha esposa, ela deu o exemplo, né? Entre mim e você, né? Estou eu aqui, o professor e o aluno. Entre mim e você existem coisas, existem cadeiras, existem pessoas, mas não nos cobre. A cadeira está entre a minha pessoa e a sua pessoa, ou seja, nem entra no intervalo a minha pessoa nem a sua. Então a palavra entre, ela significa intervalo aberto. Então nem entra o 35, nem entra o 40. E aí ele diz que para o alerta laranja, a temperatura deve variar entre 35 e 40, ou seja, acima de 35 e abaixo de 40. E quando a gente olha para o pontinho do dia 12, ó, a temperatura é exatamente o 40. Então, por ser um intervalo aberto, não entra. Então, só por isso já estaria errado. Mas ele diz que a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30. A umidade realmente estava abaixo de 30. Então, esse alerta do dia laranja, ele está errado. Por quê? A palavra entre não inclui
o 40 graus Celsius. E é exatamente a temperatura que está. Beleza? Agora vamos ver o outro alerta. O alerta do dia 13 é um alerta vermelho, que deve ser emitido sempre que a previsão estimar a temperatura superior a 40. Nesse caso eu usei a canetinha azul, me desculpem, mas o alerta do dia 13, temperatura superior ao 40, sim, no dia 13 a temperatura dessa linha azul é superior ao 40, e a umidade inferior a 25, aí está errado, porque a umidade do dia 13 é 40%. Então, está errado, o alerta do dia 13, umidade %. E ele disse que estaria abaixo de 20, né? Abaixo de 25%. Então, correto, o único alerta correto é o alerta do dia 1, essa questão da letra A. Vamos ver outra? Questão 15, uma questãozinha do Enem 2023. Começando aqui pelo enunciado. Quais as duas vantagens esse copo apresenta em comparação ao copo descartável? Eu quero duas vantagens. Lembrando, são duas. E comparado ao copo descartável. Então vamos ver. Uma cafeteria adotou copos fabricados a partir de uma composição de 50% de plástico reciclado não biodegradável e 50% de casca de café. Ou seja, o copo não é 100% biodegradável, né? Só metade dele. O copo é reutilizável e retornável, pois o material, semelhante a uma cerâmica, suporta a lavagem. Então, eu acredito que ser reutilizável é uma vantagem. Embora ele seja comercializado por um preço considerado alto, e aí preço alto é uma desvantagem, né? Comparado ao copo de plástico descartável, essa cafeteria possibilita aos clientes retornarem um copo sujo e levarem um café quente, servido em outro copo já limpo e higienizado. O material desse copo oferece também o conforto de não esquentar. Não esquentar. Isso é um conforto, é outra vantagem. Tá? Então, reutilizável, retornável e não esquenta. Então, quais são as duas vantagens? Primeiro, letra A, ter a durabilidade de uma cerâmica. O copo é reutilizável, pois o material semelhante a uma cerâmica, suporta a lavagem, é durável. Então, tá certo. E ser totalmente biodegradável. Essa palavra totalmente está errada. Ele não é biodegradável. Ele é 50% biodegradável. Ser tão durável quanto uma cerâmica, sim. E ter alta condutividade térmica. Olha, alta não. Ele não conduz, ele não esquenta. Então ele tem baixa condutividade térmica. Então essa palavra alta está errada. Ser um mau condutor térmico. Sim, ele é um mau condutor térmico porque ele não esquenta a parte externa. E aumenta o resíduo biodegradável na natureza. Mas eu vou ler as outras. Ter baixa condutividade, sim. E reduzir o resíduo não biodegradável na natureza. Então, ele é mau condutor térmico, tá certo? Ou ter baixa condutividade térmica, tá certo? E aí vamos escolher entre aumentar o resíduo biodegradável. Não, ele não aumenta o resíduo biodegradável na natureza porque esse resíduo já existe, né? É a natureza mesma que produz. Ele não aumenta o resíduo biodegradável, ele reduz o outro. Ele reduz o não biodegradável em 50%. Então, eu acho que essa palavra aqui deixa isso aqui errado. Alta condutividade térmica também está errado. Então, letra D. Ele tem baixa condutividade térmica e reduz o não biodegradável, no caso o plástico, né? Ele reduz 50% de plástico na natureza. Vamos ver outra? Essas questões agora, elas representam um novo modelo de questão que o Enem promete para 2026. Começou em 2025 com as questões de linguagens, que ela chama de Testlet.
ela vai te dar um texto com 2, 3, 4 parágrafos. E esse textão, ele vai servir para 2, 3, 4 questões. Não se sabe ao certo ainda se são questões da mesma disciplina ou de disciplinas diferentes. Provavelmente diferentes. Então, o mesmo texto, por exemplo, serviria para uma questão de física, outra de biologia e outra de química, ou mais de uma de cada. A ideia é que você só leia um texto e as perguntas não tenham mais textos. As perguntas, elas sejam enunciados, só o enunciado. E aí eu propus essa questão aqui para a gente fazer uma questãozinha nesse modelo, tá? Como sempre, eu vou começar pelos enunciados. Na questão 16, ele quer o volume de um galão de tinta em centímetro cúbico. Na questão 17, ele quer o galão de tinta na medida consolidada no Brasil. Corresponde a quantos galões imperiais? Consolidado no Brasil é o metro cúbico, né? Centímetro cúbico. Ele quer que passe para galão imperial. E a lata de tinta também. Então, vamos ver qual é o volume do galão e qual é o volume da lata, né? O galão é uma unidade de medida que já foi usada em diversos países, épocas e contextos. O galão imperial britânico, por exemplo, aí aqui eu já tenho, o galão corresponde a aproximadamente 4,5 litros. No cenário do mercado brasileiro de construção civil e reformas, é extremamente consolidada a comercialização de tintas voltadas para pintura de superfícies, como paredes, em embalagens padronizadas de 18 litros, conhecida como latas. No Brasil, eu tenho a lata como 18 litros e eu tenho o galão como 3,6 litros. Para fins práticos de planejamento e consumo, adota-se como padrão de referência que um único galão possui um rendimento médio suficiente para cobrir uma única demão todas as paredes laterais internas de um quarto, com essas dimensões aqui. Bom, vamos lá. Pelo que ele quer, né? Pelo que ele pediu, a questão 16, que é o volume de um galão em centímetros cúbicos, né? Um galão, ele não falou galão imperial britânico, ele falou galão. Galão em metros cúbicos. Olha, o galão tem 3,6 litros, então vamos passar litro para centímetro cúbico. Aí o que você tem que lembrar da aula que eu falei? 1 litro tem 1 decímetro cúbico. O galão tem 3,6 litros, tá vendo? Um galão tem 3,6 litros. Então, 3,6 litros tem 3,6 decímetros cúbicos. Aí você vai lembrar da tabelinha. kg da unidade de cocô mole. Só que é o cubo. De decímetro cúbico para centímetro cúbico é um pulo só. Como é o cubo, 3 pulinhos. Então eu vou pegar esse número, 3,6, e eu vou andar 3 casinhas para a direita. 1, 2, 3. E as casinhas que ficam órfãs, eu represento com 0. Então, 3,6 decímetros cúbicos são 3.600 centímetros cúbicos. Letra C. Vamos ver a próxima? Questão 17. O galão de tinta na medida do Brasil, galão de tinta no Brasil,
corresponde a quantos imperiais? Aí a gente vai voltar lá no texto. No Brasil, são 3,6 litros. No Brasil, são 3,6 litros. Certo? Que eu já vi. Agora vamos tentar lembrar o imperial. Voltou no texto. O galão imperial, 4,5 litros. Então veja, no Brasil, um galão, vou chamar de G, vale 3,6 litros. Quantos galões X equivalem? Aí tem a medida imperial, né? A medida imperial é 4,5 litros. Ó, vou subir para mostrar. 4,5 litros o galão imperial. Então, multiplicando aqui meios pelos extremos, eu tenho 3,6x é igual a 4,5. O 3,6 que na esquerda multiplica, na direita divide. E aí 4,5 dividido por 3,6 dá 1,25. Letra C. Agora deixa eu te dar uma dica. Você tem 4,5 dividido por 3,6. Imagina 4 dividido por 3. Certo? Não vai dar 4. Não vai dar 5. Não tem como. Você dividir 4 por 3 e dá 4 ou 5. Não vai dar um número menor que 1, porque eu estou dividindo um número maior por um número menor. Dividir um número maior por um número menor nunca dá menos de 1. Para dar menos de 1, tem que ser um número menor dividido por um número maior. Então você já sabia que era essa letra daqui, tá certo? Mas a divisão certa é isso mesmo. A questão 18, ele diz assim: uma lata de tinta medida no Brasil corresponde a quantos galões imperiais? Aí eu já sei que o galão imperial são 4,5 litros. Agora eu vou voltar lá no texto para procurar a lata de tinta que eu não lembro. Lá no texto, a lata de tinta tem 18 litros. No Brasil, 18 litros. E aí eu vou fazer a mesma regra de 3 que eu fiz anteriormente. A matemática é a mesma, só vai mudar os valores. Veja, ele quer saber quantos galões imperiais, né? Um galão imperial, chamado de G maiúsculo, tem 4,5 litros. E uma lata tem 18 litros. Esses 18 litros valem quantos galões? X. Meios pelos extremos, 4,5 vezes x é 18 vezes 1. O 4,5 que na esquerda multiplica, na direita ele divide. E aí 18 dividido por 4,5 dá 4. Certinho. E aí de novo, pessoal, você ficava entre duas alternativas, né? Porque não dá para dividir um número maior por um menor e dar menos de 1. Esses números aqui não existiriam. Então tá aqui, fizemos 3 questões, não foi? E todas envolvendo o mesmo texto, tá certo? Ó, questões 16, 17 e 18, envolvendo transformação de unidade de volume, tá? Vamos lá. Agora é o texto para as questões 19 e 20, utilizando a mesma linha de raciocínio. Eu vou começar pelas
pelos enunciados. Questão 19, ele quer a área máxima em metros quadrados disponíveis para edificação, quando aplicar os recuos. E a questão 20 quer o percentual dessa área. Quantos por cento essa área máxima vale do total? Vamos lá. Eu acho que vou precisar um pouquinho mais de espaço. Eu já vou até descer um pouquinho essa danada daqui. Vamos lá. Como é que eu calculo essa área máxima? Para auxiliar o Sr. João no planejamento de sua residência, o primeiro passo consiste em analisar as restrições espaciais impostas pela norma de zoneamento local para, em seguida, transpor a área útil da construção para o papel de forma técnica e precisa. O terreno em questão possui dimensões totais de 10 metros de frente por 25 de fundo. No entanto, vou anotar isso aqui. Esse é o terreno. 10 metros de frente e 25 de fundo. Aplicação rigorosa dos recuos obrigatórios, que são recuos 4 metros na frente, 2 metros no fundo e 1,5 metro de cada lateral. Ela reduz o espaço real disponível. Muito bem. Vamos ver. Eu vou desenhar aqui um terreno. Esse preto aqui é o terreno total. E de azul eu vou desenhar o que pode ser construído. Eu vou até riscar aqui, ó. Essa é a área que pode ser construída aplicando aqueles recuos lá. Aí agora eu vou voltar, vou ler cada recuo e vou ler também as medidas totais desse terreno. Certo? Vamos lá? Área total, 10 por 25. Então veja. Eu tenho 10 metros aqui. Eu tenho 10 metros aqui. Eu tenho 25 metros aqui. E eu tenho 25 metros aqui. Agora, eu tenho que aplicar esses recuos aqui. 4 metros na parte frontal e 2 metros no fundo. Então, veja, pessoal. Aqui eu vou perder 4 metros. Aqui eu vou perder 4 metros. E aqui eu vou perder 2 metros. Vou voltar. Eu tenho que ter um recuo de 4 metros na frente e 2 metros no fundo. Então, na frente eu perco 4 metros, no fundo eu perco 2 metros. Então, na verdade, a largura da área construída não vai ser mais 25. Vai ser 19. Porque, veja, 25. Quando perde 4, vira 21. Perdendo 2, 19. Então, isso aqui tem 19 metros. Vou botar de azul, né? 19 metros. 19 metros. Ok? Essa partezinha azul. Agora, nas laterais, ele perde 1,5 metro de cada lado. Então, nas laterais, ele perde 1,5 metro aqui e perde 1,5 metro aqui. A mesma coisa desse lado. Ele perde 1,5 metro de cada lado.
Então ele perde ao todo 3 metros, né? 1,5 metro de cada lado, ele perde 3 metros. Ele tinha 10 de terreno, só que ele não pode construir 10, ele tem que perder 3. Então ele vai ter 7 metros aqui, 7 metros aqui. Então, resumindo, eu tenho 2 terrenos aqui. Resumindo, eu tenho 2 terrenos. Eu tenho o terreno total e eu tenho o terreno construído. O terreno total, ele tem 10 por 25. Então, ele tem 10, 10, 25, 25. E o terreno construído, ele tem 7, 7, 19, 19. Eu vou chamar isso aqui de B e o total de A. Ele pergunta qual a área máxima disponível para a edificação. Disponível para a edificação é a área B. A área, pessoal, é a base vezes a altura. Um é base e outra altura. Tanto faz, o 19 ou 7. A área B é 19 vezes 7. Que vai dar 133 metros quadrados. 133 metros quadrados é a letra A. Na letra B, ele quer saber o percentual de área do terreno que pode ser construída. Para saber isso, eu vou calcular a primeira área que eu não tinha calculado ainda. Então, a área total, a área A, que eu chamei, né? Também é base vezes a altura. Só que no total a base é 10, a altura é 25. Lembrando que você podia inverter isso daí. Vai dar uma área total de 250 metros quadrados. Aí, o que é que ele está perguntando aqui? O percentual de área do terreno que pode ser ocupado. Aí eu vou fazer, se você sabe fazer porcentagem rápido, pode fazer, mas eu vou fazer a regrinha de 3, que é o básico, né? Veja, o terreno todo, 100% do terreno é 250. 100% do terreno é 250. Só que eu só posso construir 133. E aí, 133 é quantos por cento? Aí eu aplico a regra de 3. 100% é 250, x% é 133. Meios pelos extremos, 250 vezes x é igual a 100 vezes 133. Vai ficar 13.300 dividido por 250, que vai dar 53,2. 53,2 o quê? Por cento. Letra B. Então, de todo o terreno que ele comprou, a lei só permite que ele construa 53,2% dessa área. Beleza? Então é isso. Tá aqui todas as questões dessa primeira apostila que eu apresentei para vocês aí do cursinho Popular Mundaú estão resolvidas. Vocês têm meus contatos. Qualquer dúvida, pode entrar em contato, pode mandar uma mensagem que a gente ajuda. E lembrando que isso aqui é um vídeo, né? Você pode pausar, voltar, repetir. Mas se ainda assim ficar dúvida, pode entrar em contato sem problema nenhum, beleza? Um abraço.